Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Quero expressar minha alegria de estar aqui com vocês. Tivemos já hoje pela manhã, pudemos aqui compartilhar a palavra do Senhor, e também desfrutar da comunhão tão gostosa, de estar aqui com irmãos tão queridos, tão amados, Nós tivemos a oportunidade também de abraçá-los e poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu quero também agradecer já a acolhida, tão amorosa, tão generosa do pastor Enoque, da Gabriela, pessoas que nós também amamos muito, Estamos aí numa longa caminhada já e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, que Deus continue aí sustentando, fortalecendo, dando sempre o renovo espiritual, para que vocês possam continuar transmitindo essa palavra de esperança, de amor, de alegria, uma palavra de encorajamento, de ânimo, de vitória na vida do povo de Deus. Então isso é muito importante, porque nós estamos vivendo tempos extremamente desafiadores para a vida familiar, para a vida da igreja, para a nossa vida pessoal. E é muito importante nós conhecermos pessoas assim, que nos desafia a prosseguir, a não desanimar, mas a encararmos as dificuldades, os desafios da vida, sempre com esperança, sempre com alegria, porque de fato, como disse lá em Neemias, que vocês estão estudando aí, a alegria no Senhor é a nossa força, amém? Que Deus continue aí fortalecendo vocês, abençoando a vida dessa igreja, especialmente nesse tempo de celebração de 28 anos aqui de vida e de missão, que a bênção de Deus continue sendo abundante aqui neste lugar, Nós vamos, amados irmãos, compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra num livro de sabedoria, um livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Nós vamos ler apenas 3 versículos, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6 de Eclesiastes, capítulo 11. A partir do versículo 4, nós vamos ler até o versículo 6. Eclesiastes 11, versículo 4 até o versículo 6. À medida que você for encontrando o texto, coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos fazer a leitura desse texto da Bíblia Sagrada. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Amém. Vamos orar, permaneça com a sua Bíblia aberta, mas vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa nessa noite, Senhor. Abrindo as comemorações, ó Pai, de aniversário desta igreja, que tem sido aqui uma porta aberta, Pai, para a proclamação do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, meu Pai, porque o Senhor tem sustentado esta obra. Essa obra é Tua, Senhor amado, e nós queremos, ó Deus, clamar sobre nós a Tua bênção nesta hora, meu Pai. Quando abrimos a Tua palavra, nós clamamos que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar ao nosso coração, venha alargar a nossa visão, venha quebrantar, ó Deus amado, o nosso ser, venha, meu Deus, dar direcionamento para a nossa caminhada, venha, Deus amado, nos encher da sabedoria do alto, para que nós possamos, ó Deus, estar sempre no centro da vontade do Senhor. Que essa palavra, meu Pai, de alguma maneira ela venha trazer cura, restauração, meu Deus, ela venha, Deus amado, nos impulsionar, Senhor, para uma vida mais santa na Tua presença. Ela possa, Deus, permitir que
possamos frutificar no teu reino, para a honra e glória do teu santo nome, e assim, ó Deus amado, possamos ver uma obra, meu Pai querido, aqui dinâmica, uma obra, meu Deus amado, que, ó Pai querido, ama as pessoas, uma obra, meu Pai querido, que acolhe as pessoas, uma obra que proclama a tua verdade, Pai. Nós, ó Deus, abençoamos, ó Pai, o teu povo, e nós profetizamos, ó Pai, um novo tempo, um novo momento, Pai, em que o teu Espírito Santo agirá de uma forma, meu Deus amado, ó Pai, cada vez mais, ó Deus, abençoadora neste lugar. Nós oramos assim, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Antes de você se assentar, diga para quem está do seu lado aí: Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, as nossas vidas. Que alegria podemos realmente estar aqui. Amados, eu particularmente gosto muito desse texto que nós aqui acabamos de ler. E eu queria compartilhar com vocês nessa noite exatamente sobre o desafio de uma vida frutífera e relevante. Deus quer que nós possamos frutificar. Deus quer que nós possamos ter uma vida realmente que faça diferença onde quer que nós possamos estar. Porque, de fato, o Senhor é aquele que nos encoraja a que nós possamos realmente testemunhar com autoridade, com ousadia a palavra do Senhor. E nós somos desafiados a sermos realmente instrumento nas mãos de Deus, onde quer que Ele nos colocar. E esse texto, amados irmãos, ele nos fala exatamente sobre isso. Os estudiosos, eles estimam que este livro de Eclesiastes, ele foi escrito aproximadamente no século 3 a.C., né? E é um livro que ele traz uma palavra de sabedoria. Alguns estudiosos falam que pode ter sido escrito por Salomão ou por alguém da elite ali que fazia parte também ali da companhia de Salomão. Mas o fato, amados, é que o autor aqui, ele identifica aqui esse texto como um texto que é proclamado para a assembleia, para a comunidade. Por isso que o nome se chama Eclesiastes, que vem de eclésia, de igreja, de comunidade. Então foi uma palavra que foi trazida para a comunidade, para a igreja, uma palavra de sabedoria para a igreja. E de fato, amados irmãos, nós sabemos que esse livro, ele trata profundamente de questões críticas, de questões, na verdade, que nós estamos vivendo hoje em dia, questões muito atuais, questões, na verdade, que nós experimentamos aí no nosso cotidiano. É um livro que vai falar sobre o sentido da vida. Qual é o sentido da nossa vida? É um livro que vai falar sobre, na verdade, os motivos que explicam a nossa conduta aqui nessa vida. Como é que nós podemos nos comportar? Como é que nós podemos andar? Como é que nós podemos nos interagir como família, como pessoas aqui nesse mundo que nós estamos vivendo? E é um livro que fala também, né, sobre a realidade de um Deus e como Ele se encaixa em tudo isso que nós estamos vivendo. Como é que Deus, Ele na verdade pode estar presente na nossa vida e nos conduzir a uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E é isso que o texto está trazendo. E nós encontramos aqui, não é um otimismo cego, não é isso. Nós aqui, na verdade, encontramos aqui nesse texto uma realidade, na verdade, que não descarta as dificuldades, os problemas, as lutas que nós travamos no dia a dia. Aqui ele apresenta uma série de problemas que nós vivenciamos no nosso cotidiano, de forma clara. Aqui ele não permite tal otimismo que, na verdade, não considere os problemas e as dificuldades. Portanto, não é um otimismo cego. Mas, ao mesmo tempo, aqui, nós encontramos nesse livro também, não é um pessimismo cínico, né? Ou seja, o autor aqui, ele é um crente, ele é uma pessoa que teme a Deus, ele é uma pessoa que tem um temor do Senhor, ele é uma pessoa, na verdade, que quer andar na presença de Deus e quer desfrutar da vida estando no centro da vontade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, amado, o que nós encontramos aqui é um realismo de olhos abertos, que enfrenta, na verdade, as dificuldades, que contempla os triunfos, que contempla as derrotas,
que contempla a luz, que contempla as trevas, a escuridão. É um realismo, na verdade, que nos faz entender que a vida, ela é um desafio dia a dia. Viver a vida não é fácil, viver a vida é um desafio, mas nós podemos vivê-la de forma frutífera, de forma transformadora, quando Deus ele se coloca no centro da nossa vida. Aqui, amados irmãos, é um convite para mim e para você. É um convite para que nós possamos desconstruir e reconstruir ou construir algumas coisas. É um convite para que nós possamos destruir a ilusão de que tudo se dará de forma tranquila e sem contradições, sem paradoxos e sem lutas. Não é assim. Ou seja, a vida cristã é uma vida que, na verdade, ela contempla todas essas dificuldades. O fato de nós servirmos a Deus, de andarmos com Deus, não nos exime de enfrentarmos os problemas. O fato de nós amarmos a Deus e servirmos a Deus não nos exime de lutas, de dificuldades. Nós enfrentamos lutas e batalhas. Então ela desconstrói toda essa visão equivocada. Mas aqui nós vemos, amados, a construção de uma concepção de vida onde nós, na verdade, contemplamos e vivemos os dramas, as dificuldades, as perplexidades, mas acima de tudo, nós descobrimos que há um Deus que é Senhor absoluto sobre todas as coisas. É um Deus que, na verdade, está acima dos nossos dilemas, é um Deus que está acima das nossas contradições, é um Deus que está acima dos nossos desencontros, é um Deus que reina soberanamente sobre todas as coisas, e nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar assustados, nós não precisamos ficar desanimados, porque Deus zela pela nossa vida. Deus caminha lado a lado conosco, mesmo em meio aos encontros e desencontros da nossa existência. O nosso Deus é um Deus poderoso. E aqui, amados, nós vemos nesse livro que não há verdadeiro sentido sem que a nossa vida esteja relacionada com o propósito de Deus. A nossa vida tem que estar relacionada com o propósito de Deus. Não adianta a gente construir uma vida longe da vontade de Deus. Deus que tem que ser o centro da nossa vida. O humanismo que coloca o homem no centro, o materialismo que coloca, na verdade, os bens materiais no centro, eles oferecem conselhos deficientes para uma tomada de decisão. Não nos ajudam a que nós possamos construir uma vida segundo o propósito que Deus tem para nós. Bens, pessoas, prazer, prestígio, podem até fazer grandes servos, mas Ele constrói senhores pobres. E a sabedoria divina, ela oferece a direção para a nossa vida. Ela oferece a proteção para a nossa vida. Ela oferece a correção. Ela oferece a solução para os nossos problemas. Quando nós nos voltamos para Deus, quando nós estabelecemos Deus como centro da nossa vida, a nossa vida passa a ter sentido. A nossa vida passa a ter razão de existir. Jesus, o centro da nossa história, o centro da nossa vida. E é isso, amados irmãos, que nós aprendemos aqui no livro de Eclesiastes. Como é que nós podemos, na verdade, ter uma vida frutífera e relevante na vida? Não basta apenas viver, nós precisamos deixar um legado na nossa história. Não basta apenas viver, nós precisamos deixar, na verdade, algo que venha influenciar vidas e abençoar pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Deus quer que nós possamos realizar na nossa vida, especialmente nesse tempo em que nós estamos aqui vivendo. E em Eclesiastes, no capítulo 2, o versículo 3, ele fala assim: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Na verdade, aqui, o autor desse livro, ele queria saber qual é o sentido, o que vale a pena. Qual é a razão da nossa existência aqui? É quando nós, na verdade, deixamos marcas que possam transformar a vida das pessoas, a nossa vida e o ambiente em que nós estamos vivendo. Porque é isso que Deus quer. E quais são, amado, esses desafios para que nós possamos viver uma vida relevante e frutífera? Eu quero rapidamente compartilhar com vocês. O primeiro desafio nós vemos aí no versículo 4.
Eu queria que você atentasse aí para o versículo 4. O versículo 4 fala que nós não podemos ficar observando o vento. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós não podemos ficar olhando as nuvens. Nós temos que tocar a vida adiante. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, amados irmãos, que nós não podemos ficar à mercê das circunstâncias na nossa vida. Ou seja, nós temos que vencer o desafio de superarmos as intimidações das circunstâncias, em nome de Jesus. O agricultor, quando ele sabe que é hora de semear, ele semeia, ele não fica olhando o tempo. Será que vai chover? Será que as coisas vão ser favoráveis? Não, ele sabe que é hora de semear, e ele vai semear, independente das circunstâncias. E se nós olharmos de forma pessimista e derrotista, nós somente acumularemos o fracasso e a derrota. Nós não podemos olhar a vida dessa maneira. Por isso o versículo 4, ele nos adverte exatamente que nós não podemos estar à mercê das circunstâncias, porque aquele que pretende semear, ele não pode ficar sujeito àquilo que está ao seu redor, mas ele tem que semear independente daquilo que muitas vezes ele está vendo. Mesmo que você tenha passado por lutas, por problemas, por dificuldades, por desafios, nós temos que crer na possibilidade de que Deus, ele produzirá em nós a vitória, de que Deus está à nossa frente. Jesus, ele é o Senhor de todas as circunstâncias da nossa vida. Não são as circunstâncias que determinam a nossa existência, não. Pode acontecer coisas ruins, dificuldades, mas Deus está no controle de todas as coisas. Aqui me faz lembrar, amados, a experiência de Lázaro. Lázaro, muito amigo de Jesus, ele o amava profundamente, mas Lázaro veio a falecer, e mandaram avisar a Jesus: olha, aquele a quem tu amas, ele está muito doente. Mas quando Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, se aproximam de Jesus, e elas disseram para Jesus: Jesus, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Elas colocaram um si de impossibilidade, porque as circunstâncias elas eram adversas, eram circunstâncias difíceis. Mas Jesus olhou para elas, e Jesus disse assim para elas: olha, se vocês crerem, vocês verão uma glória de Deus. Jesus responde com um sim da possibilidade. Se vocês crerem, as coisas podem mudar. Se nós cremos, as coisas podem ser alteradas na nossa vida. Porque não são as circunstâncias que nos paralisam, não são as circunstâncias que realmente podem enfraquecer a nossa fé, mas é a nossa convicção de que Deus, ele pode todas as coisas. Quando Moisés estava ali diante do mar vermelho, atrás vinha o exército de Faraó, e Moisés então ficou preocupado. Ele orou ao Senhor naquele instante, mas o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, que avance, que trabalhe, que sigam adiante. E Moisés então começou a seguir, e aí diante dele estava o mar vermelho, e à medida que ele começou a colocar o seu pé ali sobre aquele mar, o mar começou a se abrir, porque ele não olhou as circunstâncias. Quando Davi, amados irmãos, se deparou com o gigante Golias, e essa é uma história que todos nós conhecemos, Davi enfrentando aquele gigante, ninguém teve coragem de enfrentá-lo, mas Davi, aquele pequeno jovem, ele se encorajou do Senhor, e ele se levantou com toda a sua força para lutar contra aquele gigante. E certamente Davi, ele olhou com olhos de possibilidades, ele não olhou só o tamanho do gigante. Eu penso que Davi deve ter olhado assim: meu Deus, a testa deste gigante é tão grande que eu não posso errar. Pegou a sua pedra e com confiança lançou sobre a testa daquele gigante, e aquele gigante veio ao chão. Amados, como é que nós estamos olhando as circunstâncias na nossa vida?
Qual é o seu olhar diante do problema, diante da adversidade, diante daquilo que você tem enfrentado? Como é que você está enxergando as coisas? Porque tudo depende como nós vemos. Se nós apenas observarmos o vento, se nós apenas observarmos as circunstâncias, as dificuldades, nós não vamos prosseguir. Mas se nós olharmos para o Senhor, aquele que pode todas as coisas, aquele que está acima de todas as coisas, nós certamente prevaleceremos. Quando nós chegamos na igreja metodista lá no Butantã, era uma igreja muito limitada em muitos aspectos. Nós tínhamos 5 jovens, uns 2 ou 3 adolescentes, praticamente sem nenhuma criança. Nós tínhamos uma frequência nos cultos de 35, 45 pessoas, menos do que hoje tem aqui. Essa era a nossa frequência lá. Eu fiquei um pouco assustado, porque eu vim de Minas Gerais para São Paulo, e pastoreei uma igreja no interior de Minas Gerais, uma igreja que tinha 2 cultos com mais de 500 pessoas. Nós tínhamos programa na rádio, vocês estão chegando agora, né? Aqui para fazer o programa, todos os dias às 7 horas da manhã. Nós tínhamos um jornal com 5.000 tiragens, que distribuía-se na cidade inteira. Nós tínhamos programa na televisão, TV Atividade. Uma igreja muito dinâmica, uma igreja, na verdade, que influenciava toda a cidade. Nós tínhamos um jantar do jornal, de comemoração do jornal, e chegamos a fazer um jantar para 1.000 pessoas. E ali a gente convidava os patrocinadores para estar conosco, trazíamos alguém de fora para dar uma palavra, e assim nós abençoávamos todas aquelas pessoas, vereadores, prefeitos, as autoridades da cidade, todas elas foram alcançadas. E quando eu cheguei em São Paulo, a igreja que eu fui pastorear era menor do que uma classe de escola dominical lá na minha antiga igreja. E a dificuldade que eu vi ali foi gigantesca, porque São Paulo as pessoas são muito educadas, mas elas param por aí, bom dia, boa noite. E eu falei, Deus, como é que nós vamos nos relacionar com essas pessoas? Como é que essa igreja vai crescer? Ao andarmos na rua para distribuir folheto, as pessoas passavam rápido, elas são muito, na verdade, agitadas, porque elas têm muitas coisas para serem feitas. É uma correria, São Paulo. Se você vai evangelizar no condomínio, não pode entrar, não pode distribuir um folheto, porque tem todas orientações internas que proíbem você. E você não pode entrar dentro dos condomínios. Eu falei, meu Deus, onde é que as pessoas vão surgir? E começamos a orar, irmãos. Não tinha reunião de oração domingo de manhã, começamos a ter uma reunião de domingo de manhã de oração, começamos a fazer as vigílias, começamos a sair pelas ruas, e amados irmãos, Deus tem nos abençoado grandemente. Hoje nós temos uma igreja com mais de 200 pessoas, uma igreja muito ativa, uma igreja muito dinâmica, e Deus está salvando as pessoas naquele lugar. E eu fico pensando, se nós olhássemos as circunstâncias e fôssemos intimidados por elas, nós nunca prosperaríamos. Mas a gente não pode olhar as circunstâncias, amém, irmãos? Quando Deus mandou os espias para espiar a terra, 10 desanimaram o povo e disseram, não dá, essa terra tem gigantes, essa terra tem cidades fortificadas, não dá, é uma terra boa, ela manda leite e mel, mas ela é uma terra impossível. Mas 2 se levantaram, Calebe e Josué, e eles disseram, não, essa terra é terra da promessa, essa terra é nossa, porque Deus nos deu. Como é que nós estamos encarando os nossos problemas? Como é que nós estamos encarando as nossas dificuldades? Porque se você apenas observa o vento, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca vai plantar, nunca vai colher. Você não pode esperar tempos bons, você tem que encarar as dificuldades, os problemas e não se intimidar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pedro pescou a noite inteira, amados. Ele era um exímio pescador, mas ele não conseguiu pegar peixe algum.
E Jesus então se aproximou de Pedro e disse: Pedro, lance a rede ao mar. Ele disse: mestre, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar as redes. E ele lançou as redes. E veio tanto peixe, amados, que o seu barco não foi suficiente para poder ali recolher tanto peixe. Ele teve que pedir ali a ajuda de outros pescadores. Pedro, amados irmãos, sabia que a circunstância era adversa, mas por causa da palavra do Senhor, ele lançou as redes. E eu quero dizer para você, não se intimide diante das circunstâncias da sua vida. Talvez você esteja enfrentando grandes lutas profissionais, grandes lutas no relacionamento conjugal, grandes lutas na educação do seu filho. Talvez muitos estejam até enfrentando problemas e circunstâncias adversas aí, né? Talvez o filho viciado, talvez o marido desempregado. Eu não sei qual é a sua dificuldade, talvez as limitações financeiras, mas eu quero dizer para você que a gente não pode se deixar intimidar pelas circunstâncias em nome de Jesus. Não fique esperando que o vento mude, não fique esperando aí, né, que as coisas possam, na verdade, serem resolvidas para que você possa desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. Porque não são as circunstâncias que determinam a nossa vitória, mas é a certeza que nós temos de que há um Deus que pode todas as coisas. Há um Deus que é Senhor sobre todas as coisas. Há um Deus que Ele está acima de todas as coisas. Há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amém? Então não intimide diante das circunstâncias. Vença as circunstâncias. Diga para o seu irmão: vença as circunstâncias, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Vença as circunstâncias. A segunda lição, amado, que nós aprendemos aqui, e que é muito preciosa para nós, ela está aí no versículo 5, que também é tremendo para a nossa vida. O versículo 5, ele nos diz o quê? Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amados, o que nós aprendemos aqui, o desafio, segundo o que Deus tem para nós, além de não nos intimidarmos diante das circunstâncias, Deus aqui nos desafia também a nos abrirmos ao mover criativo de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos abrir ao agir criativo de Deus. Ou seja, o texto diz aqui que nós não temos noção como é que se formam os ossos do ventre da mulher grávida. Isso é profundo demais para nós. É um mistério. A vida e a sua formação é um mistério de Deus. Ou seja, o que o texto está dizendo aqui, que o nosso Deus, Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus que, na verdade, conhece todas as coisas. O nosso conhecimento do mover de Deus, ele é muito limitado. O nosso Deus, ele é um Deus criativo, e Ele tem a capacidade de fazer nova todas as coisas. Deus faz nova todas as coisas. Não há sonhos, não há projetos, não há intenções, não há desejo que Ele não possa realizar, porque Ele tem todo o poder. Assim como você não sabe, comece como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também você não sabe das obras de Deus. Diga para o seu irmão: você não sabe de nada, meu irmão. Você não sabe de nada. Amados, Deus, Ele é tremendo. O nosso conhecimento de Deus é muito limitado. Às vezes nós achamos que Deus tem que agir de um jeito, mas Deus sabe qual é a melhor maneira de agir. Deus sabe qual é o melhor tempo de agir. Muitas vezes nós queremos que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora, mas, amados irmãos, às vezes não é o tempo humano, não é o crono humano, mas é o kairos de Deus, é o tempo perfeito de Deus na nossa vida. Porque Deus sabe a hora certa. Deus nunca chega atrasado. Ele sabe o momento certo de realizar as coisas. E Ele sabe como fazer as coisas, amados. Então nós precisamos confiar no Senhor e esperarmos que Deus haja do jeito que Ele quer agir. Muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para Deus, né?
E a gente fala assim: ah, Deus, se o Senhor fizesse assim, Deus, seria tão bom. Mas eu quero dizer para você que Deus tem sempre o melhor para nós. Não importa o que você esteja passando ou já passou, talvez muitas lutas, muitas batalhas, mas Deus tem sempre o melhor para você. Às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus, porque os nossos pensamentos são limitados. Os pensamentos de Deus são mais elevados. A minha esposa, ela se engravidou do nosso segundo filho, e aconteceu algo que acontece muito pouco na vida de qualquer família. O nosso filho nasceu com um problema muito sério. Aliás, desde a gravidez a gente sabia que o problema seria muito sério. Má formação, e depois ficamos sabendo que ele tinha macrocefalia, sem possibilidade de vida, caso nascesse, e se nascesse. Os médicos recomendaram um aborto imediato, e eu perguntei à médica: minha esposa corre risco de vida? Ele falou: ainda não, mas pode ser que sim. Se você quiser, eu assino o documento e você, então, pode se submeter lá ao aborto. E nós começamos a orar, não queria, foi um drama, abortar ou não abortar, tirar a vida ou não tirar a vida. E eu disse para a médica: olha, enquanto ela não correr risco de vida, nós vamos continuar. A criança nasceu, e depois de 3 dias veio a falecer. Perdemos o nosso filho. Os médicos, quando ela subiu para a sala de cirurgia, o médico me procurou e disse: olha, o útero da sua esposa está muito dilatado. A criança está muito grande, ela pode perder o útero. E nós confiamos em Deus. A criança nasceu com mais de 6 quilos, para vocês terem ideia. Toda malformada. Depois veio a falecer. Mas pela graça de Deus, a minha esposa depois veio a engravidar-se. Perdeu a gravidez de novo. Tentou a nova gravidez. E pela graça de Deus, nasceu o nosso segundo filho, que foi o Davi. Quem conhece o Davi sabe, né? Uma criança muito dinâmica. Criança não, já está com 16 anos, né? Nós temos 2 filhos. O mais novo é o Davi, que tem 16 anos. E o mais velho completou agora 22 anos. Já está terminando a faculdade dele esse ano, de publicidade e propaganda. Amados, nós não nos lembramos mais do que passou. Deus nos deu muito mais do que a gente imaginava. Porque Deus tem os seus caminhos, os seus planos, a sua vontade, o seu querer. E a vida do Davi foi um presente para todos nós. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele está acima de todas as coisas. Ele sabe a maneira certa de agir. Ele sabe, na verdade, qual é o melhor caminho para nós. Muitas vezes nós não entendemos os porquês. Mas Deus tem o melhor para você. Diga para o seu irmão: Deus tem o melhor para você, meu irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Poderia ser diferente, mas não foi. Mas Deus tem o melhor. E eu vejo aqui o pastor Enoque, é uma inspiração para mim, viu, meu irmão? Você e sua vida, né? Com todas as limitações que ele tem. Que maravilha vê-lo à frente de uma comunidade. Isso é algo maravilhoso, não é, meus irmãos? Isso é algo tremendo de Deus. Fazendo o seu trabalho aqui de forma profunda. Isso é um milagre, irmãos. Que Deus continue abençoando a vida dele. E a coisa é tão tremenda que Deus colocou a Gabriela na vida dele. Que coisa maravilhosa. Eu conversando hoje com a minha esposa, estava falando: gente, que benção a Gabriela. Como Deus é tremendo, irmãos. Como Deus é criativo, não é criativo? Deus é criativo, irmãos.
Então, amados, nós temos que crer na criatividade de Deus. Por quê? Porque nós temos que nos abrir a isso. Deus é um Deus criativo. Ele sabe a melhor maneira de operar na nossa vida, a despeito das nossas limitações e dificuldades. Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Talvez você tenha desejado se dirigir por alguns caminhos, mas o melhor caminho é aquele que nos leva ao centro da vontade de Deus. E o melhor é a gente estar no centro da vontade de Deus. Não importa aquilo que você esteja passando, Deus quer que você esteja no centro da sua vontade. E Deus sabe, amados irmãos, o que faz. Deus é Senhor sobre todas as coisas. Sabe como é que eu conheci a minha esposa? Quem sabe aí? Quem teve de manhã sabe, né? Foi muito romântico. Sabe como foi que eu conheci minha esposa? Expulsando demônio. Bem romântico, né? Ela pertencia a uma igreja batista, próximo lá de Belo Horizonte. E na igreja dela, uma senhora estava aflita, membro da igreja dela, porque as duas filhas estavam endemoniadas. E nós tínhamos um trabalho de libertação na igreja metodista central em Belo Horizonte. E ela então nos convidou para estar lá ajudando nesse processo. E a minha esposa estava lá, também orando com a família, jejuando com a família. E eu pude então conhecê-la naquele momento, expulsando demônio. Olha que coisa criativa de Deus, não é criativo? Primeiro porque eu, na verdade, era seminarista e eu sempre militei na igreja metodista. Fui líder, presidente de federação de juvenis, presidente de confederação de juvenis, conhecia muitas meninas na igreja metodista. Meu mundo, eu era filho de pastor, meu mundo era a igreja metodista, e eu pensei, vou casar com alguém que é da igreja metodista. Não era normal pensar assim? Mas Deus me levou para uma cidade próxima à minha, para conhecer uma pessoa que era de outra denominação, e numa situação extremamente romântica, expulsando demônio. Deus é criativo, não é? Irmãos, a gente tem que se abrir ao agir criativo de Deus. Muitas vezes a gente quer dar a fórmula para Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus conduzir a sua história, porque Ele tem o melhor para você. Você não sabe de nada. Diga para o seu irmão mais uma vez: você não sabe de nada, meu irmão. Você não sabe de nada. O que Deus pode fazer nessa igreja, o que Deus pode fazer na sua vida, na sua família, onde Deus pode te levar, você não sabe de nada. Irmãos, Deus é tremendo, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Aqui me faz lembrar a experiência da cura de Naamã. Vocês se lembram desse texto? A cura de Naamã. Naamã era um alto funcionário do exército, um homem muito poderoso, que se vestia muito bem, a sua indumentária era preciosa e maravilhosa, mas por dentro aquele homem era um leproso. Ele tinha uma lepra que corroía a sua vida. E uma jovem que morava com ele, que era judia, e ela estava, então foi levada para ser cativa, escrava, lá na Síria. E ela disse para Naamã assim: Naamã, se o senhor for lá no meu país e procurar um homem de Deus chamado Eliseu, o senhor vai ser curado dessa sua enfermidade. E aquele testemunho daquela jovem foi tão contundente que aquele coronel, um homem de alto patente, ele então se dirigiu a Israel e foi procurar o profeta. E quando chegou lá para procurar o profeta nem o recebeu. Ele ficou indignado, porque o profeta simplesmente, diz o texto, então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo assim: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás curado. Aquele profeta nem teve a possibilidade de abertura para receber aquele homem, ele ficou indignado. Diz o texto que, porém, Naamã muito se indignou, e se foi. E ele diz assim: pensava eu que esse homem sairia a ter comigo, que me recebesse, pelo menos.
por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Eu pensei que ele fosse fazer isso, mas ele me manda ir lá tomar banho. Vai tomar banho? Literalmente, né? Vai tomar banho, 7 vezes mergulha no Jordão. E ele disse: lá na Síria eu tenho rios muito melhores do que do Jordão, por que eu tenho que me submeter a isso? Eu não quero isso para mim não. E ele ia indo embora, irmãos, ia perder a bênção. Mas aí os seus companheiros, os seus oficiais, disseram para ele: rapaz, não faça isso. Se ele te pedisse uma coisa difícil, acaso você não faria? O que ele está pedindo é simplesmente que você possa tomar 7 vezes banho no Rio Jordão. E aquele homem mudou então a sua percepção e perspectiva. Ele foi, obedeceu aquela palavra, mergulhou 7 vezes no Jordão e foi curado da sua lepra. Amados, mas aquele general, ele tinha dito ali para os seus líderes: não, eu pensei que ele fosse me receber, eu pensei que ele fosse colocar a mão sobre mim, eu pensei que fosse assim, mas não foi assim. Como é que você pensa que Deus vai agir na sua vida? Será que você também pensa assim? Que tem que ser do seu jeito, da maneira como você pensa? Irmãos, Deus é criativo. Deus vai além daquilo que nós imaginamos. Deus é maravilhoso. Eu lembro de um jovem, amados, que tinha se afastado da igreja. A mãe dele me procurou, ele era de outra igreja metodista, e ela, certa ocasião, veio até a minha igreja, e ela me procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor orasse pelo meu filho. Ele era um menino muito bom, tocava no louvor, muito abençoado, mas se desviou. E ela pediu oração. Eu falei: vamos orar. Passamos a orar. O tempo foi passando, e depois que o tempo passou, ele apareceu lá na nossa igreja. E eu fui procurar, eu falei: rapaz, que bênção você está aqui. E eu falei para ele: irmão, o que aconteceu? Aí ele falou: voltei para Jesus, pastor. Eu falei: glória a Deus, irmão, o que foi? Aí ele falou assim: foi meu cachorro. Eu falei: o quê? Foi o meu cachorro. Eu falei: me conta essa história, que história é essa? Ele tinha um cachorro que ele gostava muito. E esse cachorro, a casa dele tinha 2 andares. Esse cachorro caiu e quebrou a pata. E à medida que ele viu ali a dor e o sofrimento do cachorro, o Espírito Santo falou assim: você está sentindo a dor porque o seu cachorro quebrou a pata, e o meu coração está dilacerado porque você abandonou a minha presença. Irmãos, aquilo foi tudo. O Espírito Santo tocou naquele coração, e ele falou: eu preciso voltar para Deus. Ele voltou para o Senhor. Amados, eu não sei como é que Deus vai falar, eu não sei como é que Deus vai abrir a porta que você precisa na vida financeira, profissional. Eu não sei como é que Deus vai resolver o seu problema conjugal. Não sei. Mas Deus é criativo. Se você continuar buscando a presença de Deus, se você continuar buscando a sua palavra, Ele sabe qual é o melhor caminho para você. Ele sabe qual é a melhor maneira do avivamento vir sobre essa igreja. Eu não sei como é que Deus vai trazer o avivamento aqui, como é que as pessoas vão entrar aqui neste lugar, mas Deus sabe. Ele é criativo. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Deus é Senhor da história. Deus é aquele que reina sobre todas as coisas de forma soberana. Então deixa Deus agir na sua vida. Fala para o seu irmão: deixa Deus agir na sua vida, meu irmão. Deixa Deus operar. Ele é criativo. A palavra do Senhor lá em Efésios 3:20 fala: ora que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e a Ele seja dada a glória na igreja, por Cristo Jesus, para todos sempre. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é tremendo, irmãos. Ele tem o melhor para você, e Ele sabe qual é o melhor caminho. Amém? Finalizando, amados irmãos, nós encontramos aqui o terceiro desafio. Além de nós
não nos deixarmos de nos intimidar pela circunstância, além de nos abrirmos ao mover criativo de Deus na nossa vida. Nós encontramos aqui o terceiro desafio para uma vida frutífera e relevante. Nós precisamos manter a perseverança de lutar para que os propósitos de Deus se tornem realidade na nossa vida. Precisamos manter a perseverança de lutar para que os propósitos de Deus sejam uma realidade na nossa vida. Versículo 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amados, o que a palavra de Deus quer nos dizer aqui, amados, é que nós não podemos desanimar, nós temos que perseverar. Fala para o seu irmão: persevera, meu irmão. Nós não podemos, amados irmãos, desanimar. O texto está dizendo que nós temos que semear pela manhã, pela tarde. Nós não sabemos qual é que vai prosperar, mas nós não podemos deixar de perseverar e lutar. Não deixe de lutar, irmãos. Batalhe, lute para que Deus cumpra na sua vida o propósito que Ele tem para fazer no seu coração, na sua vida. Mesmo que você não saiba de que modo Deus vai agir para que os seus planos, eles se concretizem na sua vida, você não pode deixar de lutar, não pode deixar de trabalhar, não pode deixar de investir tempo. O seu trabalho não será em vão, porque Deus vai honrar. Tem gente que nunca vai tirar uma carteira de motorista, sabe por quê? Porque não vai tentar. Nunca. Tem gente que nunca vai passar num concurso público, porque não vai tentar. Vai desistir, vai desanimar. Mas a vitória, irmãos, é daqueles que perseveram, é daqueles que não desistem, é daqueles que insistem, como aquela viúva que insistia em oração para que o juiz defendesse a sua causa, lá em Lucas 18. E ali Jesus falava do segredo de orar sempre e não esmorecer, e não desanimar, mas de você lutar, de batalhar. Caleb, com 85 anos, ele pediu Hebrom por herança ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 14, versículo 6 a 15, ele pediu, lá tinha gigantes, ele falou: a minha força é uma força grande, tal como eu tinha quando eu recebi a promessa, e eu quero Hebrom por herança. E ele lutou com 85 anos, não desanimou. E nós, amados irmãos, somos desafiados também a não desanimarmos, a perseverarmos, porque a hora vai chegar e Deus vai nos abençoar se nós permanecermos firmes. Duas palavras-chave: perseverança e paciência. Amém? Você precisa perseverar e você tem que ter paciência, porque as coisas vão chegar no seu lugar. O fruto vai aparecer para a glória do nome do Senhor. Por isso essa igreja tem que perseverar. Essa igreja não pode desanimar, e vocês têm que ficar firmes na presença do Senhor, porque Deus vai derramar a sua bênção. Vocês estão clamando e Deus vai derramar a bênção neste lugar, e os frutos vão aparecer, as vidas serão alcançadas pelo poder do nome de Jesus. 13 já serão recebidos como membros no dia 28 aqui, mais 13, irmãos, glória a Deus por isso. E Deus vai honrar, amados. William Carey, que foi o grande missionário das missões modernas, ele trabalhou na Índia e teve que esperar, sabe quantos anos para ter o primeiro convertido? 7 anos até que batizasse o primeiro convertido. 7 anos. Ele perseverou. Adoniram Judson, ele foi missionário na Birmânia, e ele também só viu o primeiro convertido depois de 7 anos de trabalho. Depois de 7 anos. E nós precisamos perseverar, amados. Lá em Tiago 5,7 fala: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência. O lavrador tem que esperar até que haja frutificação. Com paciência ele tem que esperar. Então eu quero dizer para você: espere no Senhor. Tenha bom ânimo, fortifique o seu coração, tenha paciência. Às vezes não é a hora, às vezes não é o tempo ainda que Deus quer te abençoar.
Aqui também em Eclesiastes, no versículo 1 desse mesmo capítulo, está assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É preciso que a gente possa trabalhar, lançar o nosso pão, mas saiba que você vai encontrar a bênção de Deus para a sua vida. Se você perseverar, se você não desanimar, Deus vai agir com poder e graça. Deus vai enviar do alto a sua bênção, a sua graça, e eu tenho certeza que os frutos aparecerão para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Amados, eu queria que nós nos colocássemos em pé. Nós vamos orar neste momento, nós vamos interceder ao Senhor e vamos clamar a Deus. E eu quero dizer para você que veio aqui nessa noite, não se sinta intimidado pelas circunstâncias, porque não são as circunstâncias que determinam a nossa vitória. Os gigantes podem ser enormes, a sua dificuldade pode ser grande, mas maior é Deus na sua vida, maior é o Senhor. Se abra ao agir criativo de Deus. Deus sabe qual é o melhor caminho para a sua vida. Deus sabe como é que você vai resolver aquele problema, aquela dificuldade. Deus é criativo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Eu não sei de que modo Ele vai agir, mas Ele vai agir, Ele vai intervir, e você vai ficar como quem sonha, porque Deus tem a sua maneira de agir. Mas Deus pede para você nessa noite: persevere, tenha paciência, a sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar, e Deus vai derramar a sua bênção. Deus vai manifestar a sua graça. E nessa noite nós queremos orar por você, para que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida profissional, a sua vida espiritual, para que Deus possa te sustentar com a sua graça e com o seu poder. E eu queria que você viesse aqui. Você quer receber essa oração? Nosso tempo é curto, mas eu quero orar por você nessa noite. Venha aqui até o altar, se coloque diante da presença de Deus, e nós vamos levantar esse clamor, e você vai colocar diante de Deus a sua vida, você vai clamar ao Senhor, e você vai pedir: Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida, para que o Senhor me dê sabedoria, para que o Senhor me dê perseverança, para que o Senhor me dê paciência, para que eu saiba esperar o tempo do Senhor, para que eu possa ser renovado pelo Teu poder, para que o Senhor possa realmente me usar como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Peça ao Espírito Santo nessa noite que aquiete o seu coração, que te ajude a vencer a luta, a batalha. A luta é grande, mas Deus é maior, Deus é contigo, e a bênção de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Ele não esqueceu de você, Ele tem o melhor para você. Aleluia. Persevera na presença de Deus. Clame agora ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos clamar, para que Deus manifeste a sua graça e o teu poder. Aleluia. Oh Deus, oh Pai, o Senhor falou tremendamente aos nossos corações, e o Senhor nos mostra uma nova igreja nascendo, Deus, novas pessoas. Então, Espírito Santo, passeia neste lugar, Senhor, e enche as nossas vidas com a Tua presença. Oh Deus, que nós não olhemos as circunstâncias, não olhamos os ventos, mas plantamos porque o Senhor é fiel, plantamos porque o Senhor é santo, plantamos porque o Senhor é grande, e uma nova história está sendo escrita nessa noite, ó Pai. Derrama o Teu poder, passeia, Espírito Santo, ministra cura, ministra libertação, ministra ousadia. Abra os olhos para vermos a colheita, para vermos Itapeva transformada, para vermos Itapeva revestida, para vermos o demônio sendo derrotado, e o Espírito Santo batizando, transformando, curando e libertando. Desça sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vai tocando, meu irmão, sinta a presença de Deus.
Para de olhar os problemas. Você não sabe, mas aqui vai sair profeta, aqui vai sair pastores, aqui vai sair ministro de louvores para mudar a história do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Não olhe circunstâncias, não olhe o tamanho do problema, olhe o tamanho do seu Deus, e o seu Deus é forte, é santo, é verdadeiro, e Ele está nesse lugar, e as trevas estão sendo derrotadas, em nome de Jesus. Sinta a presença de Deus, dê glórias a Deus, deixe Ele invadir a sua vida e plante, porque se você plantar com lágrima, você vai colher os feixes com alegria. Deus está levantando um povo destemido, um povo que não está preocupado com o que fala, com o que dizem, mas Deus está nessa igreja, e como Ele está nessa igreja, você vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Oh, Pai, fala com o teu povo, Deus. Não olhamos o nada, olhamos para Deus, e você vai ser tremendamente usado em nome de Jesus. Semeie, começa a ver pela fé uma igreja cheia, uma igreja lotada de pessoas transformadas pelo poder do Espírito Santo. Largue tudo que atrapalha a sua vida e seja um louco apaixonado por Jesus, porque esse Deus, nós não olhamos problemas, nem tititi, nem fofoca, nossos olhos estão postos em Cristo, e Ele está com você, e Ele está aqui nessa noite. Abra a tua boca, aplauda e glorifique o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é fiel. Coisas lindas o Senhor fez nesse lugar.